fala é o Vini e hoje estamos com mais um vídeo. E hoje saga Hot Wheels via e Accelerations Battle Force. Bora lá. E no caso nós já viu pelo Marcelo Cinema Hot Wheels, esses filmes de Hot Wheels, só que agora vamos ver pelo André Duskman. Créditos pro André. E salve galera do meu canal, aqui quem você fala é o Duskman, depois de muito tempo sem gravar, né? Acho que eu tô devendo um vídeo pra vocês já faz bastante tempo. E hoje eu vou estar fazendo uma análise, um tanto quanto parecido com os Gamer Reviews, que é uma série que eu fiz analisando jogos aqui no canal. Eu cheguei a analisar, acho que o Hot Wheels World Race, que inclusive tem uma relação com o vídeo de hoje, e os jogos de Flatout. Basicamente vou tentar fazer algo nesse estilo, mas dessa vez analisando as animações da Hot Wheels, tentando não cometer os mesmos erros que eu cometi nesses vídeos. Afinal, a gente sempre tenta melhorar. Então, bora pro vídeo. A origem Acelera via 35. Toda a história desse vídeo começa em 1945, o ano em que, na cidade de El Segundo, na Califórnia, é fundada a Mattel, uma empresa que viria a desenvolver grandes marcas de brinquedos. O T é colado, o T da Mattel. Ou é 2T? Que ficariam famosos no mundo afora. Eu acho que MATTEL. O Hot Wheels Barbie, Monster High, Max Steel. Oxi, Monster High é da Mattel, não sabia não. Pensava que Monster High é da Nickelodeon. Não me culpem, eu sou burro. Sou muito burro. Enfim, várias marcas que ficaram famosas foram criadas por essa empresa aí. E o ano de 2003 era uma data muito importante para a Mattel, onde uma das suas marcas, a Hot Wheels, completava 35 anos de criação. E para comemorar essa data tão importante aí, a Mattel resolveu criar um filme animado pela Mainframe Entertainment e distribuído em home video pela Warner. Posteriormente também a série foi exibida no Cartoon Network. Eu falo série porque para a televisão tem um jogo de Hot Wheels Accelerations, e caso vocês tiverem ouvindo um zumbido do ventilador, eu desligo ou não? Vocês comentem aí que na próxima semana eu fico morrendo de calor, mas não deixo esse zumbido chato. Então, o filme foi dividido em 5 partes que foram exibidas em datas diferentes, exceto as duas últimas. São Frozen Fire e Wheel of Power, que foram ambas exibidas no dia 2 de agosto de 2003. Isso na TV americana, né? A série no Brasil foi lançada com o nome de Hot Wheels via 35, Corrida Mundial, sendo exibida no formato filme no canal SBT e no Cartoon Network, e também no formato de episódios. Porém, apenas a versão em formato filme foi lançado em DVD no Brasil, né? Diferente dos Estados Unidos. Originalmente é uma série, só que compilaram tudo e fizeram um filme. Estados Unidos, onde a versão em episódios também foi lançada em DVDs, que esses eram brindes que acompanhavam a linha de brinquedo da série. Algo interessante de se comentar é que o DVD brasileiro também provavelmente era um brinde que acompanhava algum dos produtos da série que foi vendido no Brasil, porque na capa está dito que é estritamente proibido vender o DVD separado. Então dá a entender que aquilo era um brinde que vinha com algum brinquedo, provavelmente alguma pista ou então algum carrinho, enfim, algum brinquedo da marca, né? Mas agora vamos falar da trama do Hot Wheels via 35. Já no começo do filme nós somos apresentados ao Dr. Peter Tesla, um cientista que ficou multimilionário com uma empresa que ele mesmo criou, que acabou descobrindo. Eu não me lembro quase nada da história dos filmes. Foi até Alzheimer. Uma pista em outra dimensão. Já faz um ano que nós reagiu aquele vídeo.
criada pelos Acelerons, uma raça extradimensional. No final dessa pista tinha um objeto que Tesla cobiçava muito, e então ele tentou passar a pista sozinho, controlando carros por controle remoto, que acabou não dando muito certo, e o Tesla acabou tendo recrutar pilotos. Ele resolveu recrutar os 35 melhores pilotos do mundo para competir por ele em equipes, e o vencedor da corrida seria quem chegasse primeiro ao final da pista e conseguisse trazer o objeto que estava no final dela para ele. A primeira equipe a ser mencionada é os Detonadores de Onda, a equipe do protagonista do filme, Butch Wheeler. Butch é um... Não, por isso tem esse carro horrorosamente, que é uma piscina, basicamente é uma piscina, que remete demais ao bicho. Os primeiros personagens a serem introduzidos no filme, e ele é um motorista que acabou de receber a sua habilitação. Então não ficou muito explicado porque ele foi convocado para uma corrida com os melhores pilotos do mundo. Mas enfim, o Bert está lá e está lá para provar que ele é capaz de competir com aqueles pilotos que estão ali. Ele é o protagonista, então acho que quem não assistiu já sabe o que vai acontecer. A nossa segunda personagem dessa equipe é a Lani Tan. Ela é também uma surfista, só que dessa vez do Havaí. Eu não me lembro dessa personagem, eu acho que o Marcelo não colocou nenhuma cena que ela aparece no vídeo. Olha aí como o Marcelo é cara de pau. Olha como o Marcelo no cinema é cara de pau. Marcelo no cinema é cara de pau demais. Porque ele foi convocado para uma corrida com os melhores pilotos do mundo. Então, acho que quem não assistiu, também uma surfista, só que dessa vez do Havaí, não da Califórnia. E ela não tem uma ligação com o Vett mostrada tipo antes dos acontecimentos do filme. Mas assim que os dois trocam uma ideia no filme, eles meio que se tornam passa, sabe? Até porque os carros dele e dela são do mesmo tipo, que é os carros detonadores de onda. Inclusive é daí que eles tiram o nome das equipes, o modelo do carro. Tipo, o Deora 2 e o Chevy Nomad, que é o carro da Lani, são do modelo Wave Reaper, que tem uma esse jogo de PS2 deve ser massa, viu, boy? preparação específica. Eles têm tipo jatos propulsores. E cada carro tem, digamos, o seu poderzinho. Cada equipe tem uma habilidade que o carro desenvolve. Outros pilotos que nós podemos citar aqui é o Mark Wilde, que é o irmão de um líder de uma outra equipe. Esse nunca apareceu nos filmes, deve ter aparecido só nos quadrinhos. Está mais pra frente. Ele é tipo um moleque, bem dizer. Então ele acaba fazendo umas molecagens, vamos falar assim, e atrapalhando seus companheiros de equipe em alguns momentos durante a corrida. Mas ele é um cara de gente boa, ele não é um cara ruim. Ele é o protagonista do bem aí do filme. Também temos um amigo do Vett, o Alec Wood. Ele aparece no começo do filme, inclusive o Alec Wood. Esse eu me lembro. Ele me lembrou muito aquele personagem que foi sequestrado, que virou um androide em Accelerations. Propunha ele trabalhar em equipe, formar uma equipe para competir em surf ou skate, não ficou bem claro o que é. Provavelmente skate, né? Os dois estavam andando de skate no começo do filme. E o Vett nega, diz que ele é a equipe de um só. E bem no fim, os dois acabam participando de uma equipe numa corrida de carros aí em outra dimensão. Olha como o mundo é pequeno. Outro personagem que também podemos citar dessa equipe é o Finn Serpa. Ele aparece eventualmente no fundo em alguma cena, mas ele não é muito importante. Esse Finn Serpa é aquele famoso figurante que só aparece uma vez e que ninguém se importa. Vamos dizer assim. A próxima equipe que nós vamos citar é a equipe Feras da Estrada, liderada por Ben de Castilho. Esses carros são preparados para cortar madeira e, enfim, cortar qualquer obstáculo que esteja na frente deles. E então, os carros deles têm serras e é essa a habilidade deles. Inicialmente, somos apresentados apenas ao Ben no começo do filme, e ele recruta depois o Skit e a Esmeralda Sanches.
que, inclusive, na história em quadrinhos, que foi lançada nas miniaturas lá nos Estados Unidos, essa história em quadrinhos não chegou a vir pro Brasil, ela foi mostrada como a Esmeralda estando aqui na América do Sul, no Rio de Janeiro. Então talvez ela seja brasileira. Não é algo muito confirmado, não, mas há uma pequena possibilidade da Esmeralda ser brasileira. Temos basicamente esses dois pilotos, que são aí os fiéis escudeiros aí do Bendy. Eles são meio ousados. O Bendy chega até a desobedecer o Tesla e levar o Skid e a Esmeralda para correr numa etapa da V35 que já havia sido completada. O Tesla não gosta muito disso, diz que, enfim, a regra que ele criou é que completou uma etapa. Tesla que é um puta personagem, que puta personagem é o Tesla. Essa etapa acabou, não vale a pena arriscar os carros. Uma etapa da V35 que já foi completada e o Bendy simplesmente tá nem aí para as regras e fez, e não se arrepende aparentemente. Então o Bendy é esse cara aí que não, bem inconsequente, vamos dizer assim, né? A outra equipe que nós podemos citar é a equipe do Taro Kitano, os Filhos do Fogo, Scorchers em inglês. O Taro é basicamente um cara bem metido, assim, sabe? O cara, ele se acha, de certa forma ele tem até uma razão para se achar, porque ele fez umas coisas bem notáveis. Por exemplo, ele desceu o Monte Everest esquiando 2 vezes. Eu nem sei se isso é possível, mas enfim, no mundo do desenho ele desceu o Monte Everest esquiando 2 vezes. Então o cara realmente é bom no que faz. Mas ele é um cara bem metido, assim, de certa forma, aparentemente no começo, mas depois ele se mostra um cara gente boa e, enfim, faz amizade com a galera das outras equipes, principalmente a Lani. Enfim, assista o filme que você vai entender. Da equipe do Taro, basicamente a gente tem só esse. Nenhum outro piloto aparece numa cena importante. A única cena que um outro piloto aparece de forma relevante no filme, um outro piloto da equipe do Taro, dando uma piscada para Esmeralda Sanches. Foi com a Krakatoa. Ele deu tipo uma piscada assim para Esmeralda, e foi a participação mais longa assim de um outro membro dos Scorchers no filme, porque o único personagem importante mesmo dessa equipe é o Taro. Próxima equipe que eu vou falar agora é os Logo mais bonita, diga-se de passagem. Essa é a logo mais bonita. Raça de Rua, que é a equipe do irmão do Mark Wilde, membro dos detonadores de onda, né? E o Mark, ele, de alguma forma, ele chegou lá onde estava acontecendo a corrida e ele pediu para participar da equipe do irmão dele, mas o irmão dele não quis nem saber e disse que não. Um cara muito metido assim. Ele não é muito de papo com os outros. Ele tem um jeito difícil de lidar, basicamente. Isso porque ele é era um atleta profissional de corridas, até que foi pego sabotando e foi banido. E aí, nessa corrida aí... Vagabundo, esse cara com certeza é prostituto. É uma forma de provar o quanto ele ainda é bom. E alguns personagens que a gente pode citar aí dessa equipe são o Dan Dredden, que ele assume a liderança da raça de rua quando o Kurt é descoberto como um espião, e eu já vou explicar melhor essa história. E também temos o Tono, que é um piloto aí que usa essa bandagem, que é muito foda essa bandagem. Em algum momento tem uma fala, mas são só esses dois basicamente que aparecem. O Dredd tem uma participação maior, mas assim não deu pra entender muito qual é do personagem, mas ele parece um cara legal, né? E a última equipe que nós temos é o Rato do Deserto, liderado por esse negócio aí, essa centopeia no escudo, Brian Zonkadin. Brian é um príncipe africano que foi chamado para participar da corrida mundial e só foi participar com a esperança de conseguir o prêmio e assim poder ajudar seu povo que passava necessidade, porque estava tendo uma seca muito forte no país dele. Então
ele foi com motivo nobre competir aí na corrida mundial. Basicamente, o Cadinho, assim como o Otávio, é o único personagem relevante do Ratos do Deserto. Dessa equipe ele é o único que assim, tem uma importância para a série, né? Mas em algum momento o piloto Churro e o Recas tiveram alguma fala, mas nada que dê para você se apegar ao personagem em si, ele só aparece em algum momento mesmo. Mas agora falando da trama do filme, então, todo esse povo que eu falei foi convocado para correr na V35. São 35 pilotos para completar esse desafio aí de chegar no final da V35 e trazer pro Tesla um objeto chamado Anel do Poder. Esse que seria uma fonte de... Esse escudo, só eu que me lembrei do escudo da taça da Copa do Mundo de clubes. Só eu. Energia ilimitada que Tesla iria usar nessas pesquisas e assim fornecer energia para o mundo inteiro. Esse era basicamente o projeto do Tesla, um tanto quanto ambicioso, mas era o projeto dele. Então, durante o desenrolar do filme, é descoberto que tem alguém sabotando a corrida e os pilotos do Tesla. E eles acabam descobrindo que esse cara, que era nada mais nada menos do que o Kurt Wilde, o líder dos raças de rua. O Kurt então abandona a sua equipe e o Dredd assume a liderança, como eu falei. O Kurt estava trabalhando para a Geloro e a Corporação Clip. Não foi muito explicado o que seria, mas enfim, eles também queriam um Anel do Poder e falavam pra Kurt que o Tesla não era confiável. E estranhamente o Kurt preferiu confiar na Geloro do que no Tesla, por algum motivo. Então, no arco final de desenvolvimento do filme, o Kurt se nega a trazer o anel pra Geloro, se nega a fazer as coisas como a Geloro queria. No final, nada adianta, porque Veth pega o Anel do Poder, vencendo assim a corrida mundial e ganhando 5 milhões de dólares, assim como cada um dos membros da sua equipe. Nesse momento, o Veth desafia o Taro e o Benji e todos os outros pilotos para uma corrida na V35 de novo, e o assistente robótico do Tesla Geek menciona que isso não será mais possível, porque agora que o Anel do Poder está fora da V35, ninguém mais pode correr lá, né? Os pilotos ficam descontentes, eles não gostam muito, porque eles querem correr novamente na V35, então eles vão falar com o Tesla que está trancado no seu laboratório. Eles arrumam a porta do laboratório do Tesla, inclusive estava trancada, e conversam com o Tesla sobre isso. Tesla então explica que a V35 era só um teste e não havia motivo para voltar lá agora que o anel estava nas mãos dele, e que o objetivo dessa corrida era basicamente o Anel do Poder. Anel do Poder esse que agora estava gerando energia que estava alimentando os Estados Unidos inteiro. É então que Tesla é surpreendido na sua fala e o anel entra em curto e deixa os Estados Unidos inteiro num blackout. Pois é, Tesla deixou os Estados Unidos inteiro no escuro. Mas enfim, não dá nem muito tempo de pensar nisso, porque eles são surpreendidos logo em seguida com a Geloro, que cercou o quartel-general do Tesla com robôs e quer que eles entreguem o Anel do Poder para ela, né? Coisa essa que nenhum dos pilotos quer fazer, muito menos o Tesla. E Tesla então se lembra que havia algo nas inscrições antigas quando ele descobriu da V35, e dizia que eles poderiam devolver o anel para a V35 caso eles quisessem. E é justamente isso que os pilotos fazem. No final das contas, eles vão lá e devolvem o Anel do Poder e acaba o filme, basicamente. Está feito o resumão. Que filme merda, tô brincando. Eu lembro que o Marcelo Cinema odiou esse primeiro filme, e eu acho que foi mais ou menos igual da história, né? Mas agora vamos falar sobre o impacto desse filme para Hot Wheels, o que gerou de positivo. Bom, aparentemente os carrinhos dessa série venderam muito bem
bem mesmo. O jogo fez... Os filmes... Esse filme fez jogos. Só isso já é um puta sucesso. Mas qualquer merda ganha jogo agora, né? Nessa época de PS2. Prendendo a Mattel e batendo recordes aí de vendas. E eles tinham uma qualidade muito superior aos Hot Wheels que saíram antes, que foram lançados antes, porque a pintura deles era feita de uma maneira diferente, que não desgastava tão fácil. E esses carrinhos eram de qualidade superior até os que viriam a ser lançados depois, porque como esses carrinhos eles não desgastavam, isso era bom de certa forma, porque enfim, o consumidor comprava e o carrinho não estragava tão fácil. Mas era ruim porque para a Mattel é mais interessante vender carros, né? Quanto mais melhor. E também era mais caro você produzir um carro que não desgasta. Então, na próxima série isso teve certos impactos e eu vou falar disso mais pro futuro. Mas, resumindo, a série Hot Wheels V35 foi um sucesso estrondoso de venda. Foi revolucionário porque a qualidade dos Hot Wheels dessa série são muito superior aos que foram lançados antes e depois. Inclusive o de hoje em dia não chegou nem perto da qualidade desses produtos. E, enfim, foi um sucesso. E depois, em 2005, a Mattel resolveu lançar uma continuação aí dessa história para tentar surfar no hype de novo. Foi 4 continuações, não foi só uma continuação não, foi 4 logo. A Mattel não botou dinheiro nisso não. Do 35. Mas isso eu vou contar na próxima parte do vídeo, que é agora. O auge. Nessa parte que eu chamo de auge, surgiu o Hot Wheels Accelerations. E a trama do Hot Wheels Accelerations é basicamente uma sequência direta do Hot Wheels V35. E já no começo do filme a gente viu ela de novo. Dessa vez ele tentou pegar o anel do poder da V35 sozinho, sem a ajuda de nenhum piloto, mas acabou fracassando e os Racing Drones acabaram pegando o anel. Tesla, porém, tinha estudado o anel do poder por um curto período lá no final do filme V35. E nesses estudos ele conseguiu fazer uma cópia do anel do poder. E acabou descobrindo que o anel do poder era muito mais do que uma simples fonte de energia. Ele era um portal para pistas em outras dimensões. Pistas essas que em algum momento permitiriam que os pilotos do Tesla encontrassem os acelerons. Eu não mencionei muitos acelerons no começo do vídeo porque eu achei que não faria tanta diferença, mas aqui se torna um pouco mais importante falar sobre os acelerons. Quem são os acelerons? Basicamente eles criaram a V35, o anel do poder e tudo mais. Eles são uma raça alienígena extradimensional muito avançada. E o objetivo do Tesla é basicamente percorrer um circuito de corrida impedindo que os drones ganhem os Accelerate Chargers antes dele. Os Accelerate Chargers são uma espécie de objetos, vamos dizer que como se fosse uma carta, né? Não é bem isso, mas enfim, que dá um poder ao carro. Por exemplo, o Accelerate Charger na caverna permite que o piloto de usar o Accelerate Charger na caverna veja no escuro. O Accelerate Charger do pântano cria uma pista de plantas instantaneamente embaixo do carro. O Accelerate Charger da água permite que o piloto ande por cima da água. Então, o objetivo do Tesla é basicamente impedir que os drones peguem esses Accelerate Chargers antes dele. E para isso, ele tem que completar os reinos de corrida antes dos Racing Drones. Mas o que são os reinos de corrida? Os reinos de corrida são pistas em outras dimensões que só podem ser acessadas pelo Anel do Poder. Basicamente, o Anel do Poder é um portal que leva para essas pistas. Essas pistas ficam abertas por 1 hora. Quem chegar primeiro no final da pista vai receber. Pior que tem esse negócio que a cada 1 hora abre um portal lá e você tem que ir para as pistas. É foda demais. O Accelerate
Charger. O maior objetivo do Tesla é conseguir o maior número de Supercharger possíveis, impedindo assim que os Racing Drones consigam eles. Porque a cada Supercharger que os Racing Drones ganham, mais fortes eles ficam e se tornam uma ameaça para o mundo. Mas quem são os Racing Drones? Os Racing Drones são uma raça de robôs liderada por Gayloro. Eles foram criados pelos Acelerons para correrem contra eles, porém acabaram se voltando contra os criadores e tentaram destruí-los. Os Acelerons então exilaram os Racing Drones para a Terra, onde eles ficaram milhões de anos esperando uma chance de poder voltar para o mundo dos Acelerons. Então, quando a raça humana surgiu, desenvolveu carros, os Racing Drones perceberam que essa era a chance que eles tinham de retornar ao mundo dos Acelerons. E é por isso que a Gayloro lá no V-35 tentou enganar o Kurt para que ele pegasse o Anel do Poder. Porque apenas um ser humano, um ser de carne e osso, poderia pegar o Anel do Poder e tirá-lo da V-35. Depois de tirar da V-35, qualquer ser poderia manuseá-lo, mas apenas um ser biológico poderia tirar o Anel do Poder da V-35. Então, para combater essa equipe de robôs do mal, o Tesla recruta duas equipes, chamando alguns de seus... Duas equipes e chama o protagonista. Aê! Óbvio, né? Protagonismo. Protagonismo em primeiro lugar. Depois vem o resto. Babigol. Pilotos antigos e outros pilotos novos que não apareceram no V-35. Para começar, vamos falar da equipe Teco, que é a equipe do Bert e do Kurt. A Teco tem carros focados em tecnologia. Os carros da Teco têm tudo de mais avançado na tecnologia automotiva. A Teco surgiu como uma equipe de corrida de rua que era liderado por Tony. Isso que acabou morrendo em um acidente em uma das corridas que ele participou. E é o que mais mostra nesses filmes. O que mais mostra na porra desse filme é esse Toredo do Paraguai aí morrendo. A cena da batida dele. É a porra que mais mostra na porra desse filme. E a liderança da equipe foi assumida por Nolo Passaro, que era irmão do Tony. Nolo, porém, acredita que a morte de Tony não foi um acidente, e sim causado por um líder de uma outra equipe de corrida de rua chamado Torque Meadows. Torque é basicamente o líder dos Metal Maniacs, uma outra equipe, mas essa não é tão focada em carros tecnológicos, ela é mais focada em carros muscle cars, ou seja, carros mais antigos, né? A morte de Tony aconteceu numa corrida envolvendo Torque e Tony, e o Nolo acabou desenvolvendo uma espécie de ódio muito profundo pelo Torque. E durante a série, até o próprio Torque se questiona se ele foi realmente responsável pela morte do irmão do Nolo. Mas no final, os dois acabam fazendo as pazes e ambos concordam que o acidente foi causado pela própria imprudência do Tony nas manobras que ele era burro, ele era imprudente e burro. Fazia enquanto corria. A equipe de Torque tem como membros notáveis o Porkchop, que é basicamente um caminhoneiro que também dirige carros. Ele é basicamente um viking, mano. O cara é muito merece. E o seu fiel escudeiro, o Monkey, que não é um piloto muito bom também, mas ele é basicamente o alívio cômico da série. E como membro mais importante, nós temos o Taro Kitano, que agora mudou um pouco sua personalidade. Ele ainda é um pouco metido, vamos dizer assim, porém ele se tornou um cara muito mais quieto na dele. Essas duas equipes são rivais basicamente e rivalizam durante toda a série, sendo o ápice dessa rivalidade quando surgem os Silencers. Os Silencers são basicamente uma equipe que pode clonar a aparência dos carros das outras equipes, e eles usam isso para criar intrigas entre as equipes e também para se disfarçar. E no reino da metrópole, um dos Silencers acaba se disfarçando de Kurt, atacando assim o Taro, criando uma rivalidade de novo entre Taro e Kurt. Isso depois acaba sendo consertado de certa forma. Os carrinhos que tem no joguinho, os carrinhos. Mais foda é esse, mais foda. E
os pilotos descobrem a existência dos Silencers e também descobrem a habilidade deles de se camuflarem e parecerem outros pilotos. No geral, essa trama do Accelerators é bem mais profunda do que o do VT5. Eu diria que é o ápice da série, e a série acaba de uma forma que deixa a história em aberto. Infelizmente ela acabou sendo cancelada e nunca concluída pela Mattel, né? Mas agora vamos falar. Sério? A história foi cancelada, nunca foi concluída. Ah, porque ia ter um sexto filme. Aí cancelaram. Falar sobre o desempenho comercial dessa série. Reza a lenda que as vendas do Accelerators não foram tão boas quanto o do BT5. Isso se deve ao fato de que vários carrinhos, como dos Racing Drones e também da Teco e de outras equipes, eram simplesmente carrinhos para completar a coleção, nem sequer apareciam no filme. E outros carrinhos, como os Racing Drones, sequer tinham destaque nos filmes e acabavam encalhando nas prateleiras e não vendendo muito. Isso também se deve ao fato de que os carros de Accelerators eram 2 vezes mais caros do que um Hot Wheels normal. Por exemplo, se um Hot Wheels normal hoje em dia já é uns 30 reais, imagina o preço que era isso. Absurdo demais. um Hot Wheels normal na época custava 5 e os Hot Wheels de Accelerators custavam 10. Isso acabou fazendo com que as miniaturas de Accelerators ficassem encalhadas nas prateleiras e não vendessem bem, principalmente as miniaturas que não eram tão importantes no filme, como os carros dos drones ou então os carros de Silencers. Enfim, os carros que não eram dos protagonistas acabavam não vendendo tão bem. Outro motivo que talvez possa ter feito com que esses Hot Wheels não tenham vendido também seja a qualidade dos Hot Wheels. A Mattel só faz filme pra vender boneco, porque são empresas de boneco, né? Que de certa forma é bem inferior à qualidade dos Hot Wheels do VT5. Então certamente o mercado de colecionadores, fãs da Hot Wheels e não do Accelerators ou do VT5, não tinham tanto motivo para comprar essa série, porque ela era de uma qualidade inferior à série anterior que foi lançada. E também ela não era uma série de comemoração de alguma coisa, era simplesmente uma sequência do VT5. Então os fãs que compraram o VT5 porque era uma série comemorativa, os fãs da Hot Wheels acabaram não comprando tanto os Accelerators, porque Pera, estavam dizendo que ia ser uma série comemorativa. apenas tipo uma série de brinquedo voltado para o público infantil. E por essa linha ser muito grande, alguns carros acabaram encalhando nas prateleiras, não vendendo. E isso fez com que a Mattel levasse prejuízo aí no Accelerators e fez com que eles cancelassem o filme, infelizmente. Basicamente, esse sendo o motivo para o fim dos Accelerators. O que, de certa forma, é bem triste. Mas fazer o que, né? São negócios. Agora vamos falar sobre a queda da série de desenhos animados da Hot Wheels. E claro, vamos citar o Battle Force 5, que foi onde tudo começou, apesar de eu não acreditar que essa seja a queda definitiva. Tem vários outros motivos que eu vou citar mais adiante. Mas vamos falar sobre Battle Force 5. Battle Force 5 foi uma animação lançada em 2009, que teve 2 temporadas e um filme. Temos a temporada Battle Force 5, que foi a primeira, a Fused, e o filme que é o Revolução Total, que foi lançado apenas no Brasil e na América Latina, não sendo lançado nos Estados Unidos. Eu não vou entrar em muitos detalhes. O filme é da Mattel, que é estadunidense, americano, sei lá. E não é lançado, só é lançado aqui na América Latina e não é lançado lá nos Estados Unidos. Me surpreendeu essa. Vários outros motivos que eu vou citar mais adiante. Mas vamos falar. E o filme que é o Revolução Total, que foi lançado apenas no Brasil e na América Latina, não sendo lançado nos Estados Unidos. Eu não vou entrar em muitos detalhes do enredo da série, mas eu vou deixar claro aqui, eu não considero Battle Force 5 uma série ruim, apenas uma série diferente. Mas vamos falar sobre isso que eu citei agora há pouco, que é o fato do
Revolução Total não ter sido lançado em inglês. Isso se deve basicamente porque a série Battle Force 5 não fez tanto sucesso nos Estados Unidos. E isso é um pouco estranho para a marca Hot Wheels. A Mattel tem algumas marcas que fazem mais sucesso na América Latina do que nos Estados Unidos, como por exemplo Max Steel, mas esse não é o caso. O que mais faz sucesso é aqui no Brasil, obviamente. De Hot Wheels sempre fez muito sucesso nos Estados Unidos. Então, quando o Battle Force 5 começou a ter números melhores na América Latina do que nos Estados Unidos, a Mattel simplesmente não lançou o Revolução Total nos Estados Unidos. E para a Mattel, uma série da Hot Wheels não fazer sucesso nos Estados Unidos, que é um lugar onde a marca foi sempre muito forte, foi um sinal muito negativo e acabou combinando no cancelamento da série. Posteriormente nós também tivemos uma outra série animada intitulada Teen Hot Wheels, mas essa é bem mais infantil e não fez tanto sucesso, inclusive pouca gente se lembra dela, mas esse não é o fim do Hot Wheels como um todo. O que eu considero basicamente o fim do Accelerations foi o que aconteceu nesse ano. A Mattel simplesmente derrubou todos os filmes em todos os idiomas possíveis do YouTube, deixando apenas o Corrida Final disponível aí e os micro episódios. Esse sim pode ser considerado a queda do Hot Wheels, principalmente do Accelerations e do V35, que não podem mais ser acessados aí no YouTube. Ou seja, se você quer buscar o Accelerations para assistir, agora você vai ter que tentar outro jeito. Não tem mais no YouTube, infelizmente. Sendo essa a queda do Hot Wheels Accelerations. Que queda do Hot Wheels Accelerations, que queda. Infelizmente, a Mattel finalmente acabou com a série. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje sobre o auge, o início e a queda do Hot Wheels como um todo. Sendo esse o final aí triste da série do Accelerations. Inclusive é por isso que é uma boa série, muito boa mesmo. Que eu não usei cenas do filme aí no vídeo, né? Porque agora a Mattel pode simplesmente bloquear seu vídeo no mundo inteiro. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje aí falando sobre Hot Wheels, a saga, né? O fim da saga foi isso, infelizmente decretado pela Mattel. E eu peço para que você deixe seu like aí no vídeo, caso tenha gostado do vídeo. Comente alguma coisa aí que você viu que faltou no vídeo. Comente o que você acha da série, sua experiência com ela, qual você prefere, se é o V35, se é o Accelerations ou Battle Force 5. Enfim, comente o que você com certeza V35. Se quiser aí embaixo, eu vou estar lendo e respondendo os comentários. Tem um bom final de ano, afinal esse vídeo vai sair por volta de dia 25. Eu não tô, mas tá meio no final do ano, né? Tá em setembro já. Esse vídeo eu acho que é 2023, 2022. Esse meu mano que faz vídeo muito top. E no mais é só isso. Peço para que deixe seu like, se inscreva no canal caso seja novo aqui. E é isso, aqui quem você fala é o Duskman. E eu vos digo... Será que esse cara ainda tá gravando vídeo? Até mais. Pelo jeito ele faz vídeo só de Hot Wheels. Bom vídeo do meu mano. Bom vídeo mesmo. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E fui. E todo sucesso pro Duskman.